Pessoal, vamos lá? Eu gostaria de orar antes de nós abrirmos a nossa Bíblia em Marcos capítulo 8, partindo aí do versículo 22. Vamos orar mais uma vez. Jesus, Tu és a pessoa mais importante daqui desse lugar, Senhor. Sem Você, não faria sentido a gente estar aqui. E é Você que faz em nós tanto querer quanto efetuar, Senhor. O Senhor nos pede coisas, o Senhor nos chama e o Senhor nos ajuda, Senhor. O Senhor faz com que meios aconteçam para que a gente possa cumprir a Sua soberana vontade, Senhor. É hora que a gente possa sair dessa noite aqui saturados de Jesus Cristo. Tão cheios de Jesus Cristo, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Nossas palavras, as nossas ações sejam como de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Não só como portadores, Senhor, da Sua imagem. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos se tornar como Você, Senhor. Nós queremos fazer as coisas que o Senhor fazia, Senhor. Derrama a Sua graça sobre nós hoje à noite, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo que ilumine nosso entendimento, Senhor. E nos traga clareza das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos ler o texto então a partir do versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo de 22 até o capítulo 1, até o capítulo 9, versículo 1. Que o tema é a confissão de Pedro e o discipulado de Jesus. Vamos lá? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros uns dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos."
Então a gente vê aí, começando pelo versículo 22, né? A gente vê mais uma vez uma cura inusitada. A gente vê aí mais um formato aí diferente de Jesus curar. Jesus, ele continuava com a mesma coisa de servir e abençoar as multidões, mas ainda com o coração e com o desejo de proclamar o reino de Deus. Então, toda vez que aparece nas Escrituras, de alguma forma, um povoado, ou um número grande de pessoas, ele se afasta. Então, olha o que ele faz. Então, algumas pessoas trouxeram o homem cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Então, muitas coisas já haviam acontecido, Jesus já havia tocado muitas pessoas e muitas pessoas já haviam sido curadas. Então, havia essa crença de que se Jesus tocasse alguém, essa pessoa podia ser curada. E fala que suplicando, né, implorando, imagina a situação de alguém em algo terrível. Essa é a resposta que nós temos, deveríamos ter, diante de coisas que são terríveis, de suplicarmos e clamarmos ao Senhor, que o Senhor faça alguma coisa. Então, está numa sociedade onde não somente você tinha essa deficiência visual, que já é uma coisa radical, existia também essa questão da locomoção, existia toda essa questão de como as pessoas olhavam para alguém que era doente ou deficiente. Então fala que ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Eu amo essa parte. Essa parte me lembra muito da Ásia. Os amigos andam de mão dada lá. Então acho que é uma coisa bem especial. Está no meio de um povo lá, Jesus pega pela mão e fala, cara, vamos ali. E é tão bom quando ele faz isso com a gente. Às vezes a gente está precisando ali no cantinho ali com Jesus, então deixa ele chamar a gente para o canto. E aí fala que então ele leva para fora do povoado, e aí então, depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Cara, não me pergunte como que acontece isso aqui, qual foi a intenção de Jesus em relação a isso. A gente não tem, nenhum comentarista tem a resposta para isso aqui, a não ser, há um consenso geral que é, Jesus, ele é um leão feroz que não cabe numa caixa. Ele sabe fazer de muitas coisas, de muitas formas, de várias formas. Então aqui, ele faz isso, já falei isso, volto a dizer, não acho que é um exemplo a ser seguido. É assim, ele não deixou isso para a gente continuar fazendo, tá? O que ele deixou é que a gente impusesse as mãos, que nós orássemos, isso ele deixou. E eu vou falar mais sobre isso. Então ele pergunta, você está vendo alguma coisa? Isso eu acho radical, uma primeira observação desse texto. Jesus, já falei, Jesus podia fazer, acabou. Volta a enxergar, vai lá, seja feliz, vai lá viver sua vida, conta lá a historinha que eu fiz aí, que eu coloquei. Eu, na verdade, nem coloquei a mão, só conta para o pessoal que eu dei um estralinho lá e está tudo certo. Não, Jesus tem essa questão de lidar com o ser humano. Isso é uma coisa incrível. E aí ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, ele via tudo claramente. Então, mais um ponto interessante aqui é que o homem não teve uma visão assim, não é uma coisa que para interpretar, não é uma coisa, era simplesmente, cara, ele não enxergava. Então, Jesus põe as mãos nele, né, cospe, e aí então fica com a visão embaçada e ele fala o que ele estava vendo. Então, assim, pessoas que têm a tendência para ser herege a falar, não, porque essas árvores quer dizer que é não sei o que. Não quer dizer nada. Quer dizer que o cara não estava enxergando direito.
Entendeu? É bem simples isso aí. E aí, mais outro ponto interessante é que é a única passagem no ministério de Jesus que a gente vê uma cura gradual ou progressiva, tá? Então, assim, normalmente é papum. Nesse caso aqui foi diferente, houve a primeira fase, aí impôs as mãos, teve a visão embaçada, e aí então acontece de novo, então ele é curado. Mais uma vez, eu não creio que tem que ser assim. É assim, é a única passagem que a gente tem essa daqui. Então tem pessoas que oram e aparentemente por cura e parece que acontece alguma coisa parecida com isso. Pode ser, tá? Mas Jesus, o ponto é que Jesus tem poder para fazer num estralo, mas às vezes ele faz, como ele fez aqui, de forma gradual e progressiva. E eu acho que esse é o mais importante para a gente em relação a isso. Normalmente, depende do tipo de cegueira ou alguma coisa, deficiência visual, realmente a coisa mais difícil é abrir o olho. Então Jesus vai lá e toca essa pessoa, então ele abre o olho e ele consegue enxergar. Fala que ele via tudo. Então os seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Imagine o cenário, gente. Você está lidando com uma impossibilidade, você está lidando com uma coisa, cara, que não é normal. Você está lidando com uma coisa que é radical. Então, aquele homem estava diante de um povo, com as pessoas. Jesus tira ele de canto, começa esse processo aí de cuspida e imposição de mãos. Aquele homem tem a sua vista gradualmente de volta, ou talvez pela primeira vez, não sabemos. E depois, então, ele abre o olho, ele vê, ele enxerga. Uma aplicação interessante. A primeira pessoa que aquele cego vê não é o fulano, não é o Beltrano, é o próprio Salvador. E que isso aconteça com a gente. De qualquer tipo de cegueira que a gente venha a ter, qualquer dificuldade que a gente possa ter de enxergar, que quando nossos olhos forem abertos, a gente possa olhar para Jesus Cristo. Porque Ele é o único digno da nossa atenção. Como devoção, como veneração, como paixão e afeição. E fala que Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Então aqui a gente vê o drama das Escrituras, pessoal. É uma das coisas que eu tenho repetido, é o drama das Escrituras. Por que Jesus falou, não volta para o povoado, não entra no povoado? Porque há essa tensão de que ainda não é a hora. As coisas estão andando nessa direção, mas não é ainda. Então a gente vê, no versículo 27, começa então essa sessão que é a confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Então aqui a gente começa um cenário interessante. Por quê? Porque está tudo interligado. Nós vemos aqui que a pergunta é no plural. A gente vê que as coisas estão acontecendo no plural, mas de repente é uma resposta aí no singular, de quem a gente conhece normalmente, a não ser que você seja novo aqui, talvez nunca ouviu falar de Pedro, mas assim, você vai ouvir falar bem e mal dele, mas ele é gente boa, normalmente ele acertou mais do que errou. Então, assim, interessante para mim pensar, Jesus faz a pergunta para eles, por que será? Com certeza, Jesus não pergunta para eles devido à sua insegurança. Jesus não era inseguro, de forma alguma.
Fica difícil ser Messias e estar inseguro, então assim, não é compatível. Ele sabia, a sua identidade era formada, ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio, ele sabia que ele ia sofrer. Mas na verdade, é importante isso por quê? Porque ele não dependia da opinião de ninguém. Não dependia. Ele estava certinho ali. Perfeito. Não dependia da afirmação de ninguém. Mas ainda assim ele faz essa pergunta. Sabe como é que é? Essa pergunta é como se fosse uma introdução ao coração da coisa, da chave da sessão. É uma introdução de algo mais importante que estava por vir. Os outros podem acreditar nas coisas, os outros podem falar o que for. Mas chega uma hora, quando ele pergunta para mim e para você, aí é outro esquema. Ah, uns dizem que é isso, que é aquilo. Tá bom, mas e você? Isso é outro esquema. Tá rolando avivamento lá embaixo, mano. A gente é meio carismático às vezes, eu falei. Então, quem o povo diz que eu sou? Versículo 28. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Então, pessoal, são pessoas que estão sendo citadas, são pessoas extremamente poderosas. João Batista foi um cara que viveu no poder do Espírito Santo desde então. Elias, um cara extremamente usado por Deus, um profeta de Deus. Quando falava de um profeta no passado, não é a mesma coisa que a gente fala hoje, gente. O pessoal borrava nas calças quando falava que o profeta ia chegar. Quando alguém falava assim diz o Senhor, era outro esquema. Sabe por quê? Porque se você falasse assim diz o Senhor e não fosse o Senhor, a lei dizia que você tinha que ser apedrejado. Então a pessoa pensava 2 vezes antes de falar assim diz o Senhor. Mas quando falava, trovejava. Com Jesus não era diferente. Havia uma coisa estranha aqui, porque esse povo que estava dizendo que Jesus poderia ser João Batista, na verdade eles viveram na mesma época. Então eles não entendiam muito a história do rolê, o que estava acontecendo lá nos povoados. Então imagina, os caras viveram na mesma época, teve sinais que aconteceram diante, né, do ministério dos dois. Mas as pessoas estavam achando, tipo, no mesmo tempo Elias e João Batista, tipo assim, mesma época. Então a gente vê que o pessoal não sabia muitas coisas, só sabia que já ouviram falar de uns caras que era poderoso lá e era usado por Deus de forma poderosa. E Jesus então vai direto ao ponto. Versículo 29. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí, para você que não conhece muito Pedro entra em cena. Perguntou para a galera, tu és o Cristo. Acertou a pergunta. Tu és o Salvador, tu és o Messias de Israel, tu és o prometido, tu és aquele qual os profetas falaram que viria. Aquele que o próprio João Batista, qual está sendo confundido, falou, eis aquele que tira o pecado do mundo. Chegou, é ele. Ele está aqui com a gente. Aí João perde o seu brilho, Elias perde o seu brilho, os outros profetas deveriam ser lembrados como aqueles que anunciaram que viria esse Messias. Então ele é o Cristo, o Salvador, aquele o qual as Escrituras desde Gênesis apontam para ele. De todos os lados das Escrituras aponta só para ele. O Messias, o Salvador, Jesus Cristo.
o Salvador, aquele que veio para redimir e restaurar todas as coisas que foram quebradas, todas as coisas que aconteceram depois da queda, que foram desconfiguradas. Ele veio para redimir e nos fazer o povo da nova aliança. Nova criatura em Cristo Jesus. Essa porta que foi aberta para nós. Então Pedro acerta na veia: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és aquele que é o ungido de Deus, o prometido de Israel, o prometido das nações. Versículo 30. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Mais uma vez, cara, acertaram. Aí, Pedrão, essa daí foi boa. Acertou mesmo, mas não conta para ninguém. Não chegou ainda. Estou explicando os negócios para vocês aqui, para vocês seguirem adiante. Então aqui, um passinho de cada vez. E muitas vezes a vida cristã é assim. É um passinho de cada vez, gente. Às vezes a gente tem coisas que Deus não revela para a gente que a gente vai desandar. Então é melhor uma coisinha de cada vez. Com algumas exceções aí, Deus revela um pouquinho mais e conforme a gente vai andando, às vezes é um passinho para frente e 2 para trás, às vezes é 2 para frente e 1 para trás. Mas Jesus está acostumado com isso. Então Jesus adverte eles para não contar, para que não falasse a ninguém a respeito. E aqui então, a partir do versículo 31, Jesus está revelando a sua missão de forma completa. Que ele viria, ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E essa é a verdade basilar do Evangelho de Cristo. Podemos incluir mais uma aí que ele voltará. Mas o básico é, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E ele vive para sempre e vai voltar. Esse é o coração do Evangelho. Então Jesus ele começa nessa questão de que faz com que a gente olhe a figura do discipulado de Jesus de forma diferente. Não sei vocês, talvez sei de alguns de vocês, que viemos de uma cultura onde o discipulado é você ter alguém que vai sentar com você. É uma influência americana no sentido de que nós vamos marcar uma hora, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e então a gente faz o discipulado. E a gente vê o discipulado de Jesus diferente. Jesus só tinha 3 anos e pouco para estar com a galera. Se fosse só uma vez por semana, ia ficar meio difícil. Todo dia já era difícil. O pessoal não entendia. Passava diretão. Mas olha lá. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Estou no versículo 31. Muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelo mestre da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, ele falou abertamente, ele falou de muitas vezes acerca disso. Então essa palavra claramente ou abertamente dá uma ideia da intensidade da coisa. Ele não falou uma vez assim, aí Pedro, tá ligado? Eu não vou morrer, cara. Não, ele deu ênfase para a coisa. Ele falou, cara, eu vim para isso. E aí o discipulado dele toma uma forma um pouco diferente, que nós precisamos resgatar isso, não só na Calvary Curitiba, mas na igreja cristã evangélica brasileira. Ele fala que ele sofreria, seria rejeitado pelos líderes, pelos chefes, pelos sacerdotes, pelos os mestres da lei. Um dos nomes do Messias é o sofredor, o homem de dores, aquele que teve o seu rosto desconfigurado.
Naquela época não tinha The Chosen nem o Paixão de Cristo do Mel Gibson. Então era mais difícil para eles entenderem. Versículo 32. Mais uma vez, Pedrão entra na área. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Tem aqueles memes, né? Tipo assim, já viram do Paixão de Cristo? Tipo, o Mel Gibson do lado de Cristo, assim, tipo assim, eu querendo aconselhar o Cristo. Falando para ele o que eu estou querendo, como é que faz o negócio. No outro evangelho conta um pouquinho mais detalhada a história de como o Pedro desenrola. Tipo assim, não, Jesus, não, esse negócio aí tá errado, cara. Que negócio de cruz, negócio de sofrimento, o que, cara? O negócio é ser próspero, o negócio é vida boa, o negócio é... Não, esse negócio aí tá errado. O Messias que foi prometido, ele vai ser o líder político, ele vai ser o chefão, não o sofredor. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, tipo, ela repreende ele olha para os discípulos assim, pô, mano. E aí então, repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então a gente vê aqui, Pedro acerta no alvo, tu és o Cristo, né? Outra fala, tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus, né? Tipo, toda essa... Existe uma coisa incrível, você acertou, cara. Logo depois, Jesus não vai para a cruz, não. E Jesus então fala, para trás de mim, Satanás. É importante dizer aqui, pessoal, que é verdade esse bilhete que de boas intenções o inferno está cheio. É verdade isso aí. Pedro não foi um cara ruim, não foi um cara mau. Pedro não queria o mal de Jesus. Pedro estava com um coração bom, ruim. Porque ele não entendeu a figura completa. Por que então Jesus fala para trás de mim, Satanás? Uma das coisas que eu já falei aqui, eu quero voltar a dizer, por questão de termos no registro e por questão de termos pessoas que estão chegando à nossa comunidade. Na Calvary de Curitiba, nós não acreditamos que cristão de verdade, genuíno, que tem o Espírito Santo dentro de si, tenha possessão demoníaca. Um cristão genuíno que tem o Espírito Santo, ele não pode ser possesso de demônio. Então, isso a gente vê nas Escrituras, a gente vê que aonde é o Espírito Santo, não há lugar para Satanás. Agora, como um cristão com o Espírito Santo pode ser usado por Satanás, aí é outra pegada. Tem crente que é só Jesus, cara. Os caras são capirotos, sim, cara. Os caras causam na igreja, cara. Os caras são terríveis. A gente tem que ficar aqui, o pessoal e da liderança, os pastores, cara, tá com um cajado de um lado e um pau do outro. Gente que vem para a igreja, cara, e é usado por diabo. Deve ser crente, deve ir para o céu, mas até lá. Então, assim, para trás de mim, só para deixar isso claro, é tão surreal quando nós não entendemos a narrativa como uma história completa, inteira, nós só conseguimos olhar um lado. Então, se Jesus acatasse o conselho de Pedro, a gente hoje seria a seita da Calvary de Curitiba. Porque não teria acontecido a cruz. Então, o plano diabólico de Satanás era privar e tirar Jesus da cruz, que ele não fosse para a cruz. Então, por isso Jesus fala, para trás de mim, Satanás.
Eu vim por um propósito, esse propósito é a cruz. E por isso, então, ele repreende Pedro e repreende também Satanás, falando para trás de mim, Satanás. Pedro, então, acerta nenhuma e dá uma bem errada na outra. Então, foi usado, foi, por isso que Jesus falou para trás de mim, Satanás. E glória a Deus por Jesus Cristo, que não ouviu a voz de Pedro nesse sentido, seguiu até o fim e morreu por nós. Versículo 34. Antes disso, eu só queria dizer, o que Pedro estava falando aqui não alinhava com a narrativa por inteira. A narrativa bíblica é o Evangelho. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Qualquer coisa fora desse pilar é bruxaria. É coisa errada. Então ele chamou a multidão, então. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Talvez uma das passagens mais emblemáticas no contexto do ministério de Jesus, essa daqui. Especialmente nos dias de hoje. Nós vivemos diante de uma sociedade líquida. Nós estamos adentrando numa era chamada pós-Deus. Pós-modernidade, nós estamos falando no grupo de liderança. Pós-modernidade matou Deus. E não só no aspecto filosófico, mas em todas as áreas. Então, para um cristão, negar a si mesmo e carregar a cruz para seguir o seu mestre, toma uma forma diferente nos dias de hoje. Jesus está aqui alertando o seu povo, dizendo assim: eu vou sofrer. E eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês também vão sofrer. As coisas vão ser difíceis para vocês também. E uma sociedade líquida a qual nós vivemos, falar disso hoje é revolucionário. É radical. Porque afinal de contas eu mando em mim mesmo. Eu tenho autonomia sobre mim. Quem que vai falar para eu seguir a Cristo e negar a si mesmo? Eu já falei isso uma vez. Você não é isso. Porque você nasceu debaixo de um sistema. Você nasceu numa sociedade. Você tem uma identidade. Você é brasileiro, é norueguês, inglês, ou é afegão, você é alguma coisa. Você não tem essa autonomia. Você foi criado por Cristo, por Deus na criação. Cabe você responder da forma que você quiser. Mas o chamado de Cristo à obediência é esse aqui. Se alguém quiser seguir-me, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, por mais herege que as pessoas possam ser, não dá para errar na hermenêutica, na interpretação da cruz. A cruz é um lugar de morte. A cruz é um lugar de assassinato. A cruz é lugar para criminosos, pessoas ruins. E Jesus então está nos chamando no lugar que ele estava indo. Já foi difícil ouvir que Jesus ia sofrer. Agora fala assim, ó, o próximo é vocês. Fica ligado. Todo mundo naquela época, naquele mundo, sabia o que a cruz era. Tinha consciência. Hoje parece que a gente tem que ressignificar.
pessoal gosta de usar essa palavra, né? Ressignificar. Mas a gente vai fazer um ressignificar efeito reverso. A gente não vai trazer como uma coisa boa, é ruim. A cruz é de morte mesmo, é de assassinato, é de coisa ruim. Não dá para dizer a cruz, sabe o que quer dizer a cruz? A cruz, o pontinho lá, tem 4 pontos. O pessoal inventa o que quiser. Mas o pessoal eles eram mortos, assassinados. E Jesus então nos chama a isso. Se você se considera um cristão genuíno e verdadeiro, você irá sofrer. Esse é o chamado de Deus para nós. A vida não será um mar de rosas, como talvez alguns de nós ouvimos no passado. Vem para a nossa igreja, porque a tua vida vai... Uma droga. Vocês estão entendendo o chamado de Jesus? O chamado de Jesus é para a cruz, é para a morte. Negar a si mesmo nos dias de hoje é uma coisa revolucionária. Lembrar de Filipenses, quando fala que da mente, da mentalidade de Cristo, seja o pensamento de vocês o mesmo de Cristo. Pá. Olhar os outros como superiores a você mesmo. Pá. Afinal de contas, sou cabeça, não sou cauda. Não é o que o pessoal fala? Pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perder. A métrica do reino de Deus, ela é diferente. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Se você quiser ter a sua vida plena em Cristo, você tem que se esvaziar. Se você quiser crescer, você tem que diminuir para que ele cresça. Essa é a métrica do reino de Deus. E nós precisamos olhar para isso. Mais do que nunca, nós precisamos entender esse chamado de voltar ao Evangelho, às verdades bíblicas de Cristo, e saber como essa cultura ocidental mexeu no que era puro e santo e tornou então essa sociedade líquida que nós vivemos, se tornou essa sociedade egoísta que nós vivemos, se tornou esse povo individualista que nós vivemos. Na sexta-feira nós tivemos um encontro dos homens. O FP, que é o reverendo lá da igreja local, amigo meu, ele falou sobre essa questão do espírito do tempo. O que é o espírito do tempo? Não é um espírito que fica... não, é a influência de toda essa coisa contra Cristo, contra Deus, que se nós não cuidarmos, nós seremos sucumbidos por isso. Esse é o espírito do tempo. O FP ele usou de forma muito categórica nossa atenção para família. Estou falando, hoje vai ter avivamento aqui, mano. Agora o pessoal de Curitiba está pensando, será que eu fechei a janela? Não deixa o inimigo usar isso não, pessoal. Fiquem firmes aí. Vamos lá. Vou encerrar isso aí, pessoal. Então, quem quiser achar, tem que perder. Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. E nos dias de hoje, falar disso é revolução. Mas é revolução porque essa influência do espírito do tempo, como eu estava falando, o FP, né, o nosso amigo, ele falou dessa questão da família. Ele falou
de forma muito categórica que Deus, ele criou uma instituição família, não para ser a minha família de sangue, a minha família da fé, ele criou a família. Então, muitas vezes, o que aconteceu? O Espírito do Tempo está dizendo, não, você tem que pensar em você e no próximo de você. O resto consegue aguentar. O Espírito do Tempo está dizendo, cara, vamos ficar maluco na loucura, vamos ganhar muito dinheiro, vamos trabalhar que nem maluco e não ter tempo para nada. E aí então a gente perde as coisas mais preciosas. O Espírito do Tempo está dizendo que não vale a pena a gente gastar tempo com coisas que não são tão perfeitas assim. Que leva tempo. É aqui, ó. Igreja, seguir a Cristo, negar a si mesmo. Pessoal, não é fácil. Dói. Estica a gente lá no mais. Mas é o formato que Jesus criou para que a gente pudesse ser, da melhor forma, representantes dele aqui na terra. Então, se você quiser ganhar, você tem que perder. É só tomando a nossa cruz e negando a si mesmo que nós vamos experimentar a vida de verdade. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não há ressurreição sem morte. Ninguém chega à cruz de pula-pula. Tem sofrimento, tem que andar no caminho. Tem que andar pela via dolorosa. E essa é a tarefa do cristão. O que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que será que vale a pena quando nós colocamos na balança? Quero terminar dizendo, aí o versículo adiante fala, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O conceito de discipulado de Jesus é uma proposta diferente, gente. Se você andar no mundo oriental, nos dias de hoje, você ainda vai ver a coisa mais próxima nessa questão do discipulado, dessa questão de ser um pupilo, dessa questão de ser um talmidim. A palavra discípulo, na verdade, na sua origem, da forma que faz mais sentido para o mundo ocidental, é aprendiz. Discípulo para a gente, cara, não quer dizer discípulo do Henrique Cristo. Agora, aprendiz, um talmidim, um pupilo. Como vocês sabem, eu já morei no Camboja, viajei para a Tailândia. Lá você vê como funciona no budismo essa questão de ter um discípulo, de ter um pupilo. O cara anda na cola do outro. O cara aprende os jeitos. O cara anda na sola do pé do seu mestre. E essa era a proposta, sempre foi. As práticas de Jesus acerca de nós, como cristãos, é aprendizes de Cristo. Talmidim, aquele que está na sombra do seu mestre, aprendendo ali todas as coisas. Então, se Jesus conseguiu negar a si mesmo, se rebaixar à forma humana, nós precisamos também. Ah, mas nem Jesus Cristo agradou a todos, tem quem diga. Ele não agradou a todos porque todos não são agradáveis. Porque ele é perfeito e tudo que ele faz é belo. Lembra uns domingos atrás? Tudo que ele faz é glorioso. Então, que Jesus abra o nosso entendimento acerca do que é ser um discípulo que nega a si mesmo, toma a sua cruz, que ao invés de querer ganhar, perde. Que ao invés de querer achar as coisas, perde.
de querer ser grande, é melhor esvaziar, melhor ser menor. Vamos orar, pessoal. Vamos colocar de pé.